Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 26 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus hoje dá continuidade ao discurso que nós escutamos ontem, a necessidade da purificação interior, tendo atenção para que não sejamos hipócritas com as pessoas, ou seja, incapazes de poder ver os nossos erros, para que depois a gente possa falar de repente dos outros sem olhar para cada um de nós. Jesus continua hoje já fazendo um discurso para que aqueles que fazem esse tipo de prática possam olhar o passado, né? Muitas vezes, olha, vocês viram aqui que Jesus insistiu: vocês enfeitam o túmulo dos profetas, vocês adornam o túmulo dos profetas, mas foram os vossos pais que mataram os profetas. O que Jesus quis dizer com isso? Os profetas no Antigo Testamento foram chamados por Deus justamente para chamar a atenção do comportamento do povo de Israel, que estava se desviando, estava quebrando a aliança com Deus, estava se afastando da fidelidade de Deus. Então, Deus mandou os profetas como Ezequiel, como Samuel, como Jonas, e Isaías e tantos outros, para poder dizer ao povo. E o que foi que aconteceu? Eles incomodaram, então foram perseguidos e inclusive mortos. E aí Jesus pergunta: mas no tempo passado vocês perseguiram os profetas, muitas vezes vocês mataram os profetas, e como é que agora vocês estão cultuando os profetas, inclusive cuidando do túmulo deles? Então, cuidado com isso. É o que Jesus hoje então está recomendando no Evangelho, meus irmãos e irmãs. Ou seja, o cuidado também que nós devemos ter sempre, fazendo uma análise, né? Uma análise da nossa vida. Ou seja, quem sabe em algum momento alguém quis me aconselhar, alguém quis me orientar, alguém quis me aconselhar em alguma coisa que eu precisava para ser melhor, mas talvez eu interpretei como se fosse talvez alguém que estivesse se metendo na minha vida, ou alguém que não quisesse meu bem, que queria me deixar desconfortável, algo parecido. Meus irmãos e irmãs, é claro que existem também pessoas desse jeito. Existem pessoas que muitas vezes nossos confrontos, elas não têm o objetivo de nos ajudar, mas de nos deixar mal. Porém, esse discernimento cabe a você e cabe a Deus. Então, por isso, a gente quer acreditar que toda e qualquer coisa que acontece na nossa vida sempre é permitido por Deus, para que a gente possa entender realmente o que a gente precisa aprender para a nossa própria vida. Então, dessa forma, que o Evangelho de hoje nos ajude a poder refletir sobre, quem sabe, eu tento enfeitar uma situação, eu tento hoje levantar um discurso de perfeição, entre aspas, de comportamentos, e bons costumes, mas muitas vezes, quem sabe, eu não fui capaz de poder olhar para o passado e de olhar para o passado e lembrar que, em alguns momentos, eu não deixei que outros pudessem me ajudar para que eu pudesse ser melhor na minha vida. E que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.